Você já ouviu falar do Homem de Tauret? Essa é uma história intrigante que fala sobre a possível existência de universos paralelos. Ficou curioso e quer saber mais sobre o assunto? Vem comigo que esse é o tema do episódio de hoje do quadro Mundo Bizarro. Eu sou o João e você está entrando agora no outro lado. Toda a história começou no Aeroporto Internacional de Tóquio, durante um dia aparentemente normal de um verão particularmente quente de 1954. Tudo acontecia regularmente até que uma aeronave do continente europeu pousa no aeroporto. Nele, um passageiro incomum desembarcava. Todas as pessoas que saíram do avião, de fato, se aproximaram dos costumes para cumprir todas as formalidades exigidas pelo governo japonês. Porém, no meio desse grupo, se destacava a figura de um homem caucasiano de meia idade, particularmente alto e vestido com roupas formais de trabalho. O homem esperou na fila alfandegária até que chegasse a sua vez de ser atendido. Então, ele explica que estava no Japão em uma viagem de negócios e que essa era sua terceira viagem. Quando o homem do aeroporto pegou o seu passaporte, no entanto, o mistério começou. Os inspetores de segurança, de fato, depois de ler o nome do país de origem do misterioso homem, começaram a trocar olhares intrigados. O passaporte, na verdade, trazia consigo o nome Tauret. Obviamente, os funcionários nunca tinham ouvido falar de um país com um nome semelhante. E então, começaram verificações para determinar se esse documento era verdadeiro ou havia sido forjado. Porém, os dois inspetores notaram não apenas outros selos alfandegários japoneses que atestaram as várias viagens feitas no país, de acordo com o que ele tinha dito, mas também a presença de muitas notas autênticas de vários países que confirmaram a veracidade das informações fornecidas. Ou seja, além do homem já ter estado no Japão outras vezes, ele viajou para outros países e os selos provavam tudo isso. Não era um documento falso. O viajante misterioso também falava um japonês modesto, sendo que a sua língua nativa era francês. No intuito de realizar outras verificações, o homem foi transferido para a sala de interrogatório, enquanto seu passaporte passou para as mãos de inspetores mais experientes. Pediram ao homem que fornecesse outra documentação que certificasse a sua identidade. O viajante colaborou sem criar o menor problema em todos os aspectos. No entanto, apesar de ter fornecido todos os documentos possíveis e imagináveis para provar a sua identidade, o mistério se tornou mais denso e inexplicável a cada minuto que passava. Carteira de identidade, carteira de motorista e qualquer outro documento de fato foram emitidos pela República de Tauret, e o viajante declarou a sua surpresa ao perceber que esses problemas nunca haviam ocorrido durante as suas inúmeras viagens, inclusive as anteriores ao Japão. Os oficiais, no entanto, tentaram explicar ao homem que uma nação chamada Tauret, na realidade, nunca existiu. Mas, ao mesmo tempo, o viajante respondeu o contrário, levantando a questão de como ele fez todas aquelas viagens e embarcou em aviões em total tranquilidade se era um país que não existia. Depois de algumas horas de interrogatório, os resultados chegaram dos exames realizados no passaporte, e esses confirmaram a autenticidade do documento em todos os seus detalhes. Mas ao mesmo tempo, nenhum aeroporto onde passaria, um homem poderia confirmar que era realmente de uma nação chamada Tauret, uma vez que ninguém conhece um país com esse nome. Então, ele mostrou algumas fotos, moedas, dinheiro de uma carteira de couro, tudo parecia verdadeiro. As fotos eram do viajante com a sua esposa e filhos. O dinheiro era legítimo, em papel e metal idêntico ao emitido ao redor do mundo. Ele trazia consigo cédulas estrangeiras, libras, marcos e francos. O mais impressionante de tudo, que intrigou a todos, é que haviam 2 carimbos no passaporte que atestavam que ele já estivera no país antes, mas as datas de entrada e saídas eram absurdas. Elas eram do futuro.
Como alguém que desembarca no Japão em 1954 poderia ter carimbo de entrada de 1986 e 1988? Na mala, continha papéis e documentos datilografados que identificavam uma companhia que possuía sede em Tóquio, mas lá ninguém havia ouvido falar do homem de Tauret e nem mesmo do local. Com toda aquela confusão, o homem começou a ficar irritado com os funcionários da alfândega, achando que tudo aquilo era uma piada de mau gosto. Foi então que os funcionários trouxeram um mapa do mundo e mostraram o local onde o homem havia apontado dizendo se tratar do seu país e disseram que, na verdade, aquele pequeno país no mapa era Andorra, localizado na Europa, e questionaram de novo se era de lá que ele tinha vindo. O homem, furioso, afirmou que Andorra não existia, mas era exatamente onde Tauret deveria estar. Ele disse que seu país existiu por 1000 anos. Em estado de choque e sem entender o que estava acontecendo, porque ninguém conhecia sua terra natal, o homem misterioso foi detido. Todos os documentos e pertences foram confiscados e ficaram na sala de segurança do aeroporto. O homem ficou preso durante uma noite inteira em um quarto de hotel, próximo ao aeroporto, sob a vigilância da polícia. O que já era muito estranho ficou ainda mais bizarro. O homem, que dizia ter vindo de um país que ninguém conhece, simplesmente sumiu do seu quarto de hotel, mesmo sob vigilância. E para deixar ainda mais curioso toda essa história, todos os seus pertences haviam sumido também da sala de segurança do aeroporto. Era como se nada daquilo de fato tivesse acontecido. Nenhuma prova jamais apareceu para testar a veracidade do acontecimento, mas a história foi relatada em diversos livros. E como um caso tão bizarro, misterioso e inconclusivo, é fato que nenhum funcionário tenha tido coragem de gerar relatórios e evidências para tal ocorrido. Portanto, o principal enigma ainda não foi resolvido. Que país é Tauret? Para onde foi exatamente o misterioso passageiro? Ele teria vindo de uma outra dimensão ou então do futuro? E você? O que você acha? Por que as datas não batiam? Por que eles tinham datas de entrada do futuro? E por que ele sumiu de repente? Será que todos eles inventaram essa história? Seria um delírio coletivo? Eu quero saber de você, o que você acha dessa história? É uma história bem intrigante e eu sinceramente acho muito curiosa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for o caso, deixa um like, que assim você ajuda o canal. Divulga ele para outros amigos que possam gostar do tema e se interessa aqui também em fazer parte da nossa comunidade, beleza? Deixa aqui também algum tema, alguma outra história que vocês queiram ouvir sobre bizarrices que aconteceram no nosso mundo. Vai ser um prazer trazer ela para vocês. Eu sou o João, falando aqui do outro lado, e espero vocês num próximo vídeo.